Eu cumprimento a toda a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 134. Salmo 134. O tema hoje é chamado para adorar. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assisti de noite na casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor, o Senhor Criador do céu e da terra, te abençoe desde Sião. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos, fala conosco, que eu seja apenas um instrumento teu, um canal a ser usado por ti, Pai. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e nos usa para a honra e a glória de Jesus. Amém. Pronto aqui, Ana. Chamados para adorar. Existe uma diferença entre louvor e oração. Queria que os irmãos prestassem bem atenção. Nós podemos louvar sem adorar, mas nós não adoramos sem louvar. O louvor é um reconhecimento, um mérito que se dá a uma pessoa pelo feito dela, quando isso é sincero. Então nós podemos louvar e honrar uma atitude pessoal de um indivíduo, de uma pessoa. Você faz uma boa atitude no seu trabalho e é reconhecido pela sua atitude, pelo seu mérito. Então você tem uma palavra de louvor na sua empresa. Certa vez eu fui homenageado quando nós fizemos aqui 10 anos de ministério, e alguém achou de fazer um voto de louvor à minha pessoa lá na Assembleia Legislativa lá em Fortaleza. Então o deputado, na época, Júlio César, filmou na TV Assembleia, como também veio aqui, deixou um certificado, carta, não é? Trouxe o CD gravado, agradecendo ao serviço prestado a essa comunidade. É um voto de louvor. Isso não significa que eu fui adorado e nem fui tratado como um semideus. Então, isso acontece com cada um de nós, como tem acontecido com alguns irmãos nas empresas onde trabalham. Tem sido o funcionário do mês, tem sido aquele que destaca, que quer subir na vida profissional. Vejam aí, nós dizemos palavras de louvores ao nosso Deus quando aparece ali no Data Show. Data Show, ele facilita, porque nós lemos a canção e nós expressamos aquelas frases que é para vir do coração. Então nem todos nós temos a habilidade de manusear as palavras para sensibilizar a outras pessoas. E quando a canção ela vem já com aquela letra ou com aquela melodia, isso facilita com que a gente expresse palavras de louvor e exaltação à pessoa de Jesus. Então, reconhecer aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus
está fazendo e aquilo que Ele pode fazer e aquilo que Ele vai fazer na vida de cada um de nós. Então, expressar a palavra de louvor, mas aí já é uma diferença. Porque nós, além de louvarmos, nós o adoramos. Nós temos como a nossa referência de obediência a Deus. Adorar a Deus, a adoração é ter um amor imenso, fora do padrão humano. Adorar. Então, quando o salmista diz: bendizei ao Senhor, então vou aqui para o dicionário, o português. Bendizer significa abençoar. Bendiz ao Senhor todo vós, servo do Senhor. Bendizer é louvar. Então o verbo bendizer aqui, ele não vem com a sugestão de opinião, mas aqui ele vem de uma forma imperativa. Não é assim, se for possível você bendizer e louvar, faça isso. Não. O verbo aqui vem no imperativo. Bendiga. Então faça isso. Se você não fizer dessa forma, você não terá o seu louvor recebido lá no céu. Não é uma sugestão, uma opção, mas sim um ensinamento. Bendize a minha alma ao Senhor. Aquele que assistir na casa do Senhor. Aqui o assistir não é ser um espectador, não. É ser um adorador mesmo. É participar do culto, ser personagem do culto. Não, eu vou apenas assistir o culto. Não, aqui não é uma apresentação, não é um teatro. Nós nos reunimos para adorar aquele que fez o céu e a terra. Então nós precisamos ter essa consciência que nós fomos chamados para adorar. Já dizia o nosso saudoso pastor José Cláudio Nunes de Carvalho, que a missão principal da igreja é adorar e pregar a palavra. Na medida que nós adoramos a Deus, que nós rendemos graças e louvor ao nosso Deus, nós também temos que proclamar a palavra com a adoração e com a fala na mensagem da salvação. Então, dentro dessa poesia, desse cântico do salmista, existem ensinamentos que nós precisamos exercitar para ser a prática da nossa vida como um verdadeiro cristão. Então existe uma ordem poética, vamos observar algumas delas. A primeira é o seguinte: está na casa do Senhor. Vós que assistir na casa do Senhor. Então o fato de estar na igreja, dentro da casa, isso não significa que você está sendo um verdadeiro adorador. Estou ali, não sou daquela igreja ali. O fato de estar na igreja não significa que você esteja adorando. É para ser um adorador. Então por isso que o verbo aqui vem no imperativo. Faça isso. Se você não estiver fazendo isso, está cultuando a Deus de forma errada. Ou então não está nem cultuando, é um simples espectador. E na igreja não é para ter um espectador. Você está na casa do Senhor, portanto louve-o, receba de Deus a bênção, abençoe seu irmão. Não fique viajando no pensamento. O pensamento está lá longe e de repente não está assistindo na casa do Senhor. Então a palavra de Deus foi dirigida para servo do Senhor. Hoje,
torne um servo de Deus, seja um servo, mantenha-se como tal. Diferente, irmãos, de irmos assistir uma peça teatral, irmos assistir um jogo de futebol, onde tem público, não é? Ou num ginásio, muito diferente de assistir uma apresentação agora nos dias dos pais, na escola dos filhos. Os pais são homenageados e vão assistir os filhos nas escolas. Então aqui nós não somos espectadores, nós somos adoradores. Então, queridos irmãos, vamos trabalhar isso em nosso coração. Vamos viver isso, sentir que estamos agradando a Deus. Você precisa sentir isso. Você precisa se perguntar isso. Senhor, eu estou te agradando? Eu quero agradá-lo, eu quero te servir, eu quero ser um servo na essência da palavra. E quando nós nos declaramos como servo de Deus, se a gente for para a essência da palavra servo, um servo, ele é limitado à sua vontade, ao seu querer. Ele não pode escolher. Se nós fizermos aqui um paralelo com o escravo ele não tinha o direito de escolher o seu próprio nome, a sua profissão, o seu horário de trabalho, aquilo que ele desejava comer. Ele não tinha esse privilégio. Se você é servo de Deus, tem que abdicar de alguma coisa, ou de muitas coisas, ou de ficar totalmente disponível para o serviço, para que o Espírito de Deus te use. A segunda lição que podemos tirar é sobre a formalidade do culto. Quando o salmista diz: erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Ora, no culto existe uma liturgia. Certa vez eu estava conversando com alguns colegas, pessoas, crentes, e a pessoa disse assim para mim: na minha igreja não existe esse negócio de liturgia. Aí eu fiquei assim, digo, como não existe? Não, porque nós não temos o boletim, nós não temos ordem de culto. Mas o que me impressiona foi como eu perguntei, como são os cultos lá? Me diga, como é que começa o culto? E o desenrolar do culto. E ele foi explicar como é o culto. E ele disse mais ou menos o seguinte: não, o culto, o pastor ora para começar o culto, aí canta coral das senhoras, coral de jovens, e o inicial é sempre aquele: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Gostaram do tom e da voz? Depois é chamado um pregador, aí vem outra música, um especial, e depois é chamado outro pregador. E o pastor dá a palavra final e faz o encerramento do culto com a bênção apostólica. Digo certo, isso aí foi no domingo passado. E como é no próximo domingo? Como é que vai ser? Não vai ser do mesmo jeito. E domingo anterior a esse que você falou, eu digo, não, foi do mesmo jeito. Aí eu digo, isso é uma liturgia. Ela pode até não estar registrada em ata, não está no regime interno da igreja, não está, vocês não receberam esse ensinamento na formalidade, mas isso é uma liturgia, não tem como não ser. Não, mas eu não gosto de liturgia. Não é questão de gostar, nós somos inseridos nisso. Se você é um cristão, nós temos que participar dessa formalidade. Quando o salmista diz, erguei
as mãos no santuário e bendizer o Senhor, está dizendo, você tem que fazer parte desse culto, culto a Deus, de uma forma congregacional, sabe, adorar na essência. Nós temos que ser um coro só, unir nossas vozes, para que, simbolicamente, possamos alcançar o coração de Deus, os ouvidos do Senhor, e declarar o nosso amor de coração a Deus. Faz-se necessário a formalidade. É bom para cada um de nós. Então, uma coisa que os judeus preservavam era o conjunto cerimonial. Eles preservavam o protocolo na prática do ritual do culto. E isso vem até os nossos dias. E não tem como se reunir se não houver uma organização. Então nós temos que sermos formais mesmo. Certa vez, num passado bem recente, assim, uns 18 anos atrás, mais ou menos, surgiu aqui uma turma de jovens e eles eram crentes e queriam ser bem desbravadores e queriam entrar na onda de quebra de paradigmas. Mais ou menos aí, quando aquela turma do Catedral, e tinha outra banda, era o Catedral e o Oficina G3, quando eles estavam aí no sucesso aí, e os jovens fizeram o seguinte, eles diziam, vamos quebrar paradigmas, vamos acabar com muita formalidade. E eu cheguei num culto aqui, um sábado, estava o pessoal, que não era o Ministério de Louvor, não era a banda, não dava nome não, era um grupo de rock, né? Estavam alguns de camisa sem manga, outros de camiseta mesmo, de bermuda, de umas calças sacolão, não sei como é que é o negócio. E eu cheguei, já tinha começado o culto e achei aquilo muito estranho, porque realmente quebraram não só paradigma, mas quebraram todo tipo de formalidade. E me veio muitos pensamentos na minha cabeça, ali na hora, pastor ainda, verde ainda, eu custei muito a amadurecer, porque eu errei, na verdade, eu ao ser ordenado, eu queria ser amigo dos irmãos, e depois pastor. E com o decorrer do tempo, eu aprendi que eu precisava ser primeiro pastor para depois ser amigo. Mas isso, eu demorei muito a aprender isso. E voltando para a história, o que veio na minha cabeça, eu digo, eu vou ali por trás, porque aqui nós tínhamos as salas, tinha uma porta aqui que poderia entrar por aqui. Eu digo, eu vou pedir a palavra, vou fazer o encerramento final e despedir e mandar o pessoal embora. O pessoal, o culto terminou, fazer a oração final, pronto, acabou e pronto. Eu tinha autoridade para isso, mas eu disse, mas isso é fácil fazer. Isso eu posso fazer agora. O difícil é conquistar os corações dos jovens e ensiná-los a adorar o Senhor. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Mas só que o chamado da liderança é para ensinar. Nem que as pessoas não façam, não obedeçam, mas o chamado é para ensinar. Aí eu fui para o gabinete, comecei a orar e fiquei pensando. Nesse ínterim, chega o conselheiro e começa a me pressionar. Pastor, vá ali e acabe com ele. Eu digo, agora eu não vou. Só porque ele mandou, né? Digo, agora eu não vou. Eu digo, olha, nós podemos fazer isso. Mas como nós iremos cobrar aquilo que nós não ensinamos? Eu digo, vamos ensinar. Esse é o nosso desafio. Porque algumas coisas, alguns paradigmas, tem que ser quebrado mesmo. Mas tem alguns paradigmas que
que são essenciais, que pode até tratar como paradigma, mas assistir o culto na casa do Senhor, isso é um paradigma. Eu posso assistir na minha casa, vendo a televisão. A minha igreja transmite o culto pelo Facebook. Então estou na minha casa de bermuda e tomando a minha sopa e assistindo o culto. E digo, mas vim ao culto assistir na casa do Senhor, isso é um paradigma? Digo, não, isso é uma formalidade que nós precisamos como ser humano, e Deus se agrada disso. Então, irmãos, para concluir a história, eu decidi ensinar. Não sei se eu estou conseguindo, mas até o dia de hoje, naquele dia eu não acabei, deixei o culto se desenrolar. Culto não, porque para mim não era um culto, era uma festa ali. E nós depois conversamos seriamente, muito sério, só com todos que estavam ali, e não teve como para dizer no meio do debate tudo aquilo que foi feito ali, porque graças a Deus naquele momento nós conseguimos, Deus nos deu palavras para ensinar naquele momento, e não teve argumento de revolta e de rebeldia contra a minha pessoa e contra a palavra de Deus, porque foi uma forma muito relaxada de como os jovens queriam quebrar a formalidade do culto, e o culto precisa ser formal, abençoado, cheio de alegria, e não de uma forma relaxada. O terceiro ensinamento é o ponto físico da igreja. Quando o salmista diz, vou ler o salmo todo, bendizer o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assisti de noite na casa do Senhor, erguei as mãos no santuário e bendizer o Senhor, Criador do céu e da terra, te abençoe desde Sião. Aqui Sião representa a igreja. Sião poderia, em alguns casos, na Bíblia Sagrada, representa Jerusalém, representa o templo. Nesse caso aqui, ele está representando a igreja, o templo, o lugar de adoração. Nós precisamos ter respeito pelo lugar da adoração, pelo templo. A pessoa reclama muito, se bate muito na Igreja Católica, mas não existe lugar de maior respeito e de maior comportamento onde o ser humano se reúna. Certa vez eu fui abordado por uma senhora, mas assim, não levei muito em consideração a pessoa dela, no sentido, porque de certa forma essa senhora, ela tem um desequilíbrio mental. E ela disse assim, me abordou lá no mercantil. Uma senhora já de idade, tem uma mosca aqui me perturbando, viu? E ela disse assim, pastor, e falando alto, eu comecei a ficar constrangido ali no mercantil. Pastor, eu voltei para a igreja mãe. Eu digo, Jesus. Eu olhei para um lado e para o outro. Eu voltei para a igreja mãe. Essas igrejas dos crentes, as pessoas não têm respeito, ficam levantando para um lado e para o outro, toda hora vão no banheiro, beber água, e as crianças ficam correndo para um lado e para o outro, não tem um respeito. Lá na igreja mãe, quando toca o sininho, todo mundo se ajoelha, parece que estou em um quartel, todo mundo igual, não tem um ruído na igreja. E começou a falar as vantagens. Eu digo, rapaz, sabe o que é mesmo? Uma organização, não é? Muitas vezes, pelo fato de sermos crentes, falta em nós esse respeito.
volta em nós é o sentido de preservar as coisas. Nós não adoramos peças, mas nós precisamos de um púlpito. Nós precisamos dos instrumentos. Nós precisamos das poltronas. Mas nós não santificamos aquilo, não existe unção divina nos objetos. Mas nós precisamos respeitar, preservar. Nós precisamos manter. Nós precisamos ter o templo arejado, perfumado, limpo. Porque é da prática nossa. E se nós consagramos esse lugar para o ensino da palavra de Deus, para nos reunirmos para adorá-lo, aqui é o nosso Sião. Nós precisamos ter essa consciência de zelo pela casa do Senhor. Então, vejam como o salmista, através nos chama para sermos adoradores, não só da poesia da letra, mas da vida e na prática. Olha, esteja na casa do Senhor e o adore verdadeiramente. Se você não conseguiu fazer isso, faça-o, comece agora. Não vou mais para aquela igreja não, porque o pastor não fala nenhum termos teológicos. O pastor não diz o nome do autor do livro que ele está lendo. Não é? Porque tem gente que gosta disso. Estou lendo o livro de... Aí diz lá o nome do autor, tem que ser um autor de nome. Porque se você não disser um autor que a língua não enrola direito, não vale. Não é? Eu não estou escutando ensinamentos profundos. Aí certa vez... Um irmão ficou exigindo da minha pessoa que eu falasse mais sobre a doutrina escatológica. Olha como eu falei um termo teológico bem, né? E falei, escatologia significa a doutrina dos últimos dias. O pastor quase não fala sobre isso. E eu digo, olha, a doutrina escatológica é cansativa de se estudar. Para nós falarmos num culto de doutrina, se torna uma coisa muito superficial, porque o culto de doutrina leva até mais tempo, uns 40, 50 minutos. Mas num culto de domingo, falar 25 minutos, 30 minutos, é pouco tempo para se explicar. E outra coisa, tem que ser estudado, acompanhado, tem que vir com perguntas e algumas respostas. E quando eu ensino, eu não vou falar do que eu penso, eu vou falar do ensino. Olha, tem essa visão aqui, as 3 mais conhecidas e mais ensinadas são as doutrinas pré-milenista, amilenista e pós-milenista. Aí dentro da doutrina pré-milenista, há 7 linhas de raciocínio ou mais, né? Aí tem os pré-milenistas dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, aí você vai, como vê aí, como o negócio já pega. Mas tem gente, quando vai falar da doutrina escatológica, ele é amilenista. Então ele só fala daquela visão amilenista. E eu já sou um pouco diferente. Eu ensino, e você vai ser adepto ou crer da melhor maneira como você acha que deve ser o final dos tempos. Entendeu, irmãos? Então, tem que partir de nós o ensino, o aprendizado. Está na casa do Senhor, mas com vontade de servi-lo, de aprender. E óbvio, obedecendo as formalidades que a igreja lhe propõe. Quero concluir dizendo o seguinte. Vou ler aqui o que nós escrevemos.
desde a igreja que o Senhor, desde esta igreja que o Senhor te abençoa. Se nós somos a igreja, posso dizer que o Senhor vai lhe usar para abençoar outras pessoas, e que todos nós possamos dizer que fomos chamados para adorar. Todos nós fomos chamados para sermos verdadeiros adoradores para a glória de Jesus.